Você já sentiu aquele vazio estranho depois de finalmente conseguir algo que desejou por tanto tempo? Aquela sensação de "e agora?", quando o momento que deveria ser o auge da sua felicidade simplesmente não é? Olá! Hoje vamos falar sobre algo que muitos sentem, mas poucos admitem: a felicidade programada e o vazio inexplicável que a acompanha. Pense no último momento que supostamente deveria ser o ápice da sua felicidade. Talvez uma formatura, uma promoção, a compra de algo caro que você desejou por anos. Você sorriu, comemorou, postou nas redes sociais, mas algo dentro de você sabia que aquela alegria não era tão profunda quanto deveria ser. Não é estranho? Passamos anos perseguindo objetivos, convencidos de que quando os alcançarmos, finalmente nos sentiremos completos. Mas quando o momento chega, a felicidade é breve, quase superficial. Como se nosso cérebro estivesse mais interessado na perseguição do que na conquista em si. E você não está imaginando coisas. A psicologia chama isso de adaptação hedônica. Nossa tendência a rapidamente voltar a um nível base de satisfação, independentemente do que aconteça em nossas vidas. Ganhamos na loteria. Em poucos meses, voltamos ao mesmo nível de felicidade anterior. Sofremos um acidente grave. Com o tempo, nossa felicidade tende a se reequilibrar. Mas existe algo mais profundo aqui, algo que a sociedade moderna intensificou de maneira perigosa: a programação da nossa felicidade. Desde criança, você foi cuidadosamente condicionado sobre quando e como deveria se sentir feliz. A propaganda, os filmes, as redes sociais, todos colaboram para criar uma narrativa muito específica do que significa ser feliz. Pense na formatura. Por anos, aquela imagem foi vendida como um momento de pura realização, o ápice de anos de estudo. Você viu centenas de filmes onde pessoas jogam o cabelo para o alto em câmera lenta, com sorrisos radiantes. Então, que quando finalmente chegou sua vez, algo parecia forçado, artificial, ou o casamento. Desde pequenos, especialmente mulheres, são bombardeados com a ideia do dia mais feliz da sua vida. A indústria inteira existe para vender essa promessa. Então, quando finalmente chega o grande dia e você não se sente tão extasiado quanto deveria, surge aquela culpa, aquela sensação de que há algo errado com você. Maria conseguiu a promoção que buscava há anos. A primeira coisa que fez foi ligar para os pais. Depois postou no Instagram. Recebeu centenas de parabéns, comemorou com amigos. Mas quando chegou em casa sozinha, a sensação era estranha. É só isso? Ela pensou. Por que não estou mais feliz? E imediatamente se sentiu ingrata, mimada. Carlos finalmente comprou o carro que sonhava desde adolescente. Nas primeiras semanas, estacionava em lugares onde pudesse admirá-lo pela janela. Tirava fotos, limpava obsessivamente. Mas em 2 meses o carro era apenas um carro, um meio de transporte. E ele já estava de olho em outro modelo, convencido de que aquele sim traria a satisfação que este não trouxe. O que Maria, Carlos e provavelmente você não percebem é como foram manipulados a acreditar em uma versão cinematográfica da felicidade que simplesmente não existe no mundo real. A felicidade real não é um pico intenso seguido de um precipício. Não é uma explosão de êxtase que permanece constante. A verdadeira felicidade é mais sutil, mais complexa.
Muitas vezes está mais nos pequenos momentos que passam despercebidos do que nos grandes marcos que foram programados para nos emocionar. O problema é que fomos treinados para ignorar esses pequenos momentos. Eles não são Instagram-worthy, não causam inveja nos outros, não confirmam que estamos vencendo na vida. Existe também outro fator crítico, a antecipação. Estudos mostram que o cérebro humano frequentemente obtém mais prazer na antecipação de uma experiência do que na experiência em si. Você já notou como planejar uma viagem muitas vezes é mais empolgante do que a própria viagem? Durante a antecipação, nosso cérebro cria uma versão idealizada, perfeita do evento. Não há problemas, não há decepções, não há aquela ligação de trabalho no meio da sua lua de mel. E quando a realidade inevitavelmente falha em corresponder à fantasia, sentimos aquele vazio, aquela decepção que não conseguimos nomear. E então vem o ciclo vicioso. Se este objetivo não me fez feliz, talvez eu precise de um objetivo maior. Uma casa maior, um cargo mais alto, um relacionamento mais perfeito, e o ciclo se repete infinitamente. Agora, olhe criticamente para os momentos em que você supostamente deveria ter sido mais feliz. Quantos desses momentos foram genuinamente escolhidos por você? E quantos foram escolhidos para você? Quantos refletiam seus valores mais profundos? E quantos eram apenas marcadores de status social? A verdade incômoda é que grande parte do que perseguimos como fonte de felicidade são apenas construções sociais, projetadas não para nos satisfazer, mas para nos manter em constante estado de desejo, consumindo, trabalhando, competindo. Pense no conceito de família feliz. 2 filhos, casa com cerca branca, cachorro. É realmente seu desejo ou uma imagem que você internalizou? E se você alcançar isso e ainda se sentir vazio, para onde vai sua busca depois? Ou a ideia de corpo perfeito? Você já notou como a definição muda a cada década? Nos anos 90 era um tipo de corpo. Hoje é outro completamente diferente. A felicidade atrelada à aparência é programada para ser inalcançável, para que você nunca pare de consumir produtos de beleza, dietas, academias. A sensação de vazio após conquistas não é um defeito em você. É o resultado previsível de um sistema que depende da sua insatisfação crônica para funcionar. Então, como escapar dessa prisão invisível? Primeiro, reconhecendo-a, percebendo como suas expectativas de felicidade foram cuidadosamente construídas por forças externas que não têm seu bem-estar como prioridade. Depois, reaprendendo a identificar os momentos genuínos de contentamento, aqueles que não foram roteirizados por filmes ou anúncios, aquela conversa profunda com um amigo, o momento de paz observando o pôr do sol, a sensação de competência ao dominar uma nova habilidade. Esses momentos raramente vêm com fogos de artifício ou trilha sonora. São silenciosos, sutis, mas infinitamente mais reais. Talvez a verdadeira liberdade esteja em desaprender o que te ensinaram sobre felicidade, em descobrir que ela não é um destino, mas uma habilidade. Não é algo que você conquista, mas algo que você pratica. E você? Já sentiu esse estranho vazio depois de alcançar algo que deveria te fazer imensamente feliz? Já se perguntou se há algo errado com você por não sentir o que deveria sentir? Compartilhe nos comentários.
Talvez o primeiro passo para uma felicidade mais autêntica seja admitir que a programada nunca funcionou como prometido.